Graça e paz, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Igreja Batista Jardim Marajoara. Nós nos reunimos mais uma vez aqui de uma forma virtual para aprender mais da Palavra do Senhor, para meditarmos na Palavra do Senhor para as nossas vidas. E hoje é dia 29 de março, nós estamos gravando essa mensagem para os nossos cultos domésticos, porque a igreja não pode ainda se reunir fisicamente, nós ainda estamos cumprindo um período aí de isolamento, de quarentena, mas a igreja ela não para, ela continua louvando ao Senhor, cada cristão na sua casa, e nós queremos te incentivar a realizar o seu culto doméstico também. Nas nossas redes sociais, WhatsApp, Facebook, nós estamos disponibilizando uma ordem de culto também que você pode seguir, mas nós queremos te incentivar a se reunir com a sua família, a ter um tempo de oração, de músicas, de cantar ao Senhor e realizar o seu culto aí na sua casa também. Antes de nós termos essa parada, esse pause aí nos nossos encontros presenciais, nós estávamos seguindo numa série de pregações baseado no livro de Neemias. Desde janeiro aqui desse ano de 2020, nós estamos seguindo nessa série. E hoje eu gostaria de continuar essa série. Nós vamos meditar no livro de Neemias, no capítulo 11, e vamos continuar a ver aquilo que o Senhor estava realizando ali no meio do povo de Judá e aquilo que Ele também nos ensina para nós vivermos como igreja nos dias de hoje. Apenas para lembrar um pouco da história, daquilo que nós já vimos no livro de Neemias, nós estamos falando aqui do povo de Judá que voltou do cativeiro da Babilônia e não conseguiu reconstruir tudo. Eles reconstruíram as suas casas, reconstruíram o templo do Senhor, mas não haviam reconstruído os muros da cidade, as portas da cidade. E no começo do livro de Neemias nós vemos que Neemias descobre isso, ele vê que o povo ainda estava vivendo ali na miséria, sem proteção, eles poderiam a qualquer momento ser atacados pelos povos vizinhos, que eram povos inimigos também, e aquilo trazia então uma miséria para o povo de Judá. Neemias ele se compadece, ele ora bastante e Deus usa essa indignação dele e começa a utilizar Neemias como um líder do povo. Mas não foi apenas que Neemias que trabalhou, todo o povo se juntou e trabalhou na reconstrução dos muros ali de Jerusalém, da capital de Judá. E essa reconstrução levou 52 dias, eles tiveram algumas oposições, tiveram ataques dos inimigos, sejam de uma forma externa, de uma forma interna, mas a obra do Senhor continuou a avançar, porque ele entendia que a boa mão de Deus estava sobre ele. E eles puderam ver isso acontecer, tanto na vida de Neemias quanto na vida do povo também. E Deus estava abençoando esse projeto, a restauração do povo. Depois dessa reconstrução, também houve ali uma restauração social, que Neemias faz. Existia muita diferença ainda, existiam pessoas que tinham um pouco mais de condições financeiras e que estavam ali tratando de uma forma injusta os seus irmãos, os seus compatriotas que tinham uma dificuldade financeira, estavam se aproveitando para emprestar dinheiro com juros abusivos, a fazer dos seus irmãos escravos também. E aí Neemias ele promove uma justiça social também no meio do povo. Depois o povo se dedica ali a um congresso bíblico, onde Esdras começa a pregar a palavra para o povo e por cerca de 20 dias eles passam ali ouvindo a palavra do Senhor, se dedicando ao Senhor, cumprindo ali algumas festividades também que eles viram que existia na lei do Senhor. E depois eles têm um tempo muito bonito também de confessar o seu pecado para o Senhor, de relembrar toda a história de Israel, de pedir perdão para o Senhor pelo pecado do povo. E no capítulo 10 nós vimos que eles fazem também uma aliança com o Senhor, de a partir desse momento eles viverem de uma forma diferente, de viverem como o Senhor esperava que eles vivessem mesmo. E agora aqui nós vamos ler o capítulo 11, que vai falar sobre o repovoamento dessa cidade de Jerusalém. Vamos ler então os 3 primeiros versículos do capítulo 11.
Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo fez um sorteio para que, de cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão viviam nas cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Então os judeus entenderam que a boa mão de Deus estava sobre eles, que Deus estava fazendo uma maravilhosa ação ali no meio deles, estava restaurando o povo, não só as muralhas, mas estava restaurando todo o povo, né, fazendo ali uma reforma espiritual também. E eles queriam que essa obra de Deus fosse consolidada. Não sei se você já sentiu essa experiência de repente participar de um culto que foi maravilhoso, uma palavra de Deus que falou fortemente ao seu coração, mas que depois aquilo se perdeu, né? Depois você até se esqueceu daquela palavra. Ou você participa de um acampamento, sai dali, né, de uma forma assim animada mesmo, né, a sua fé fortalecida, seja também um congresso bíblico, né, algo assim. Ou até você passou por alguma experiência na sua vida, algum livramento que Deus te deu, alguma cura que o Senhor fez com você, alguma resposta de oração que você recebeu, e aquilo fortalece mesmo a sua fé, e você fala, olha, Deus é real na minha vida, né? Deus está falando comigo mesmo. Mas se tudo isso acontecer, se você tiver essas experiências de fé na sua vida, e isso não trouxer uma mudança prática no seu cotidiano, existe uma grande possibilidade de você se esquecer de tudo aquilo que Deus falou com você e, de repente, não consolidar tudo aquilo que Deus falou para você nesse período. Então, nós vemos isso acontecendo aqui no meio do povo de Judá. Eles olham para trás, eles olham para a história de Israel, eles veem como Deus várias e várias vezes atuou ali no meio do povo, falou com o povo, insistiu para que o povo vivesse na obediência, mas o povo, por diversas vezes, caía na desobediência, caía numa vida de idolatria. E aí Deus precisava castigar o povo para que eles, então, caíssem em si, se arrependessem dos seus pecados e voltassem a adorar a Deus, confessassem então seus pecados e voltassem a viver numa vida de obediência a Deus. Mas depois de alguns anos, o povo de Israel sempre voltava a cair na idolatria, a fazer aquilo que desagradava a Deus e ficava nesse ciclo, né? E aí o povo aqui de Judá, nessa história de Neemias, eles não querem mais viver dessa forma. Eles querem consolidar a boa obra que Deus estava fazendo ali na vida deles. E para isso eles entendem que é necessário que a capital de Jerusalém fosse repovoada. O povo não estava mais querendo viver lá em Jerusalém pela miséria que era aquela cidade, pelo perigo que era morar lá. Mas eles entenderam que Jerusalém precisava ser uma cidade forte, uma cidade povoada mesmo pelo povo de Deus. E aí eles então decidem que era necessário que uma boa parte do povo fosse morar ali. Então, os muros, eles foram reconstruídos, né? Deus já tinha feito essa obra de reconstrução, mas não é só disso que trata o livro de Neemias. Se trata então de uma reforma espiritual que Deus estava fazendo no meio do povo e da consolidação daquilo que Deus estava fazendo no meio do povo. Então, um povo, para ser forte, precisa ter pessoas que estão vivendo em obediência ao Senhor, que estão ali vivendo de uma forma unida. Então eu quero analisar esse repovoamento da cidade de Jerusalém e destacar 3 pontos relevantes nesse repovoamento. E o primeiro destaque é a respeito da importância do repovoamento. Jerusalém é a cidade santa de Deus, não porque aquela construção era muito mais importante do que outras construções, mas era uma cidade santa porque ela abrigava o povo santo de Deus. Ela era a capital do povo separado por Deus para glorificar o seu nome. E essa cidade precisava ser luz de Deus para as outras nações. Mas não era fácil morar
ali em Jerusalém. Havia algumas exigências para aqueles que gostariam de morar lá. Lá era a cidade que abrigava o templo de Deus. Então, era uma cidade santa também por isso, né? Era ali onde aconteceriam as adorações ao Deus vivo. E também existia um perigo de morar ali em Jerusalém. Os povos vizinhos daquela cidade eram inimigos de Jerusalém, estavam sempre querendo atacar aquela cidade, sempre querendo acabar com o povo ali de Judá. Então, morar ali naquela cidade era você também estar em evidência, era enfrentar inimigos, né? Era estar atento a um ataque iminente, né? E nós também podemos observar que Jerusalém era um símbolo do que a igreja é hoje em dia. Jerusalém era o local onde o povo de Deus habitava. E hoje em dia a igreja é o povo de Deus. Nós muitas vezes pensamos que a igreja é uma construção, né? É um templo. Mas não, a igreja são todos aqueles que são salvos pelo Senhor e que adoram o Senhor. Antigamente, Deus ele era adorado ali no templo em Jerusalém. Hoje ele é habitado na vida de cada um daqueles que Cristo salvou. Antigamente, a glória de Deus se manifestava no templo construído ali. Hoje ela se manifesta na vida daqueles onde o Espírito Santo habita, onde o Espírito Santo está. Lá no livro de Apocalipse, nós vemos a igreja ser chamada da Nova Jerusalém. Então vai ser aquela cidade onde Deus vai habitar por toda a eternidade. Então Deus vai estar no meio do seu povo, que é chamado de Nova Jerusalém. E da mesma forma que a cidade de Jerusalém era atacada pelos seus vizinhos ali, pelo povo inimigo, a igreja também é atacada. A igreja também tem um inimigo que se levanta contra ela e ataca ela diariamente, querendo fazer com que ela desanime, com que ela erre, com que ela não glorifique o nome de Deus, com que ela seja destruída. E ser cristão, ser igreja, é também contar com esses ataques. Não é fácil viver como igreja. É uma vida de guerra, é uma vida de luta também até o final das nossas vidas. E nós temos que entender isso. E quando nós olhamos então para esse texto e quando nós vemos que é importante repovoar Jerusalém, nós podemos trazer esse ensinamento para os nossos dias também e entender que é importante nós assumirmos o nosso papel de igreja. Por mais difícil que possa ser, muitas vezes nós queremos nos livrar das lutas, né? Queremos não estar tão em evidência assim, não estamos tão dispostos a sofrer, mas o chamado para nós vivermos como igreja é para isso mesmo, é para nós lutarmos, é para nós sermos o povo de Deus, para nós sermos aquele local onde Deus é adorado. Deus vai ser adorado através da minha vida. O Espírito Santo, ele habita aqui dentro de mim e ele habita em você também, se você é um salvo pelo Senhor Jesus Cristo. E ele deve ser adorado na sua vida também. Então o chamado de Deus para nós é para que nós venhamos a assumir mesmo o nosso papel de igreja, entender que nós estamos aqui para glorificar a Deus e então sermos esse local de adoração, sermos também ferramentas nas mãos de Deus para aquilo que Ele está fazendo nesse mundo. O segundo destaque que nós podemos observar aqui no texto são os meios para o repovoamento. Como aconteceu esse repovoamento no meio do povo de Jerusalém? A princípio nós vemos que os líderes foram os primeiros que entenderam a importância deles morarem ali na capital de Jerusalém. Eram pessoas influentes na sociedade, líderes do povo, chefes de família, sacerdotes, levitas, as pessoas que trabalhavam ali no templo, e eles entenderam a sua importância tanto como uma influência na sociedade ali, no meio do povo deles, e que eles precisavam habitar ali no meio de Jerusalém para que a capital fosse uma capital forte, fosse uma cidade fortificada, uma cidade habitada mesmo por várias pessoas. E isso é muito importante para nós hoje em dia também, onde nós vemos que os líderes,
eles têm um papel importante de dar um exemplo para o povo de Deus. E aqui eu não estou falando apenas de pastores, eu estou falando de pessoas que assumem cargos de diretoria, seja uma diretoria estatutária, seja também de uma liderança de ministério, ou qualquer um outro cargo de liderança que você possa ter. Você é uma influência para outras pessoas. Existem pessoas olhando para você e elas podem aprender como servir a Deus olhando para a sua vida. E eles deram um exemplo ali, e eles entenderam que eles precisavam morar ali. Alguém já disse que a palavra ela pode até convencer, mas o exemplo ele arrasta as pessoas. Então nós como líderes precisamos também dar o exemplo de como que é ser igreja nos dias de hoje, como que é servir ao Senhor da forma como Ele espera, como é obedecer a palavra do Senhor. E nós temos então que dar esse exemplo. Um outro destaque do texto também é dado aqui para aqueles que se ofereceram voluntariamente para morar ali em Jerusalém. Isso é interessante. Aquelas pessoas que entendem o valor da obra do Senhor e se oferecem voluntariamente para trabalhar na obra do Senhor. Isso é muito interessante porque geralmente as pessoas elas querem o caminho mais fácil para as suas vidas. E quando nós falamos de igreja, quando nós falamos de trabalho na obra do Senhor, são muitas pessoas que querem ali estar na média com o Senhor, né? O que eu posso fazer qual que é o mínimo que eu preciso fazer para conseguir agradar ao Senhor, mas que isso não venha a ocupar muito meu tempo, que eu ainda consiga fazer tudo aquilo que eu quero, porque eu também tenho prioridades na minha vida, eu também tenho aquelas coisas que eu gosto de fazer, eu não quero também me ocupar tanto assim, eu não quero me sacrificar tanto, e eu quero saber qual que é o mínimo, né, para Deus não ficar chateado comigo, para eu conseguir agradar a Ele e poder passar de ano aí, né? A ideia muitas vezes que a gente tem é essa, mas essas pessoas entenderam que elas iriam dedicar a vida delas mesmo, iriam sair dali de onde elas moravam, iriam mudar completamente seu estilo de vida para morar na capital de Jerusalém. E isso é necessário para nós também, né, de entendermos a importância do trabalho de Deus, de trabalhar na obra do Senhor, de viver verdadeiramente como igreja mesmo, e dedicar as nossas vidas para o Senhor, para fazer aquilo que Ele espera de nós. Uma outra parte também do povo são aquelas pessoas que foram sorteadas para estar ali morando em Jerusalém. São pessoas que acabou, por um sorteio, o nome delas apareceu, mas elas entenderam que se foi dessa forma que Deus escolheu elas, que Deus trouxe elas, elas também iriam habitar ali em Jerusalém de bom grado também. Então elas também atenderam o pedido e vieram repovoar Jerusalém. E um outro destaque que nós vemos também através dos meios que Deus usa para repovoar Jerusalém é que Deus se utiliza do remanescente do povo de Israel. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que existiam 12 tribos de Israel, mas alguns anos antes, 10 tribos de Israel já tinham sido praticamente eliminadas pela Assíria. Foram levados como escravos e nunca mais nós ouvimos falar a respeito deles. Então, o que sobrou de Israel foram apenas as tribos de Judá e de Benjamim. 2 tribos pequenas, a de Benjamim menor ainda. E apenas o que fica ali é esse reino de Judá vivendo. Eles são levados como cativos para a Babilônia, voltam e Deus ainda se utiliza desse povo que sobrou para reestruturar a capital de Jerusalém, para levantar novamente o seu povo, que foi um povo escolhido por Deus desde o tempo de Abraão, e que Deus ainda iria utilizar eles para glorificar o seu nome sobre toda a terra, e em especial para a vinda do seu Filho Jesus Cristo aqui nesse mundo. E isso é maravilhoso, que nós vemos que Deus ele continua agindo nessa terra, seja com muitas pessoas, seja com poucas pessoas, mas Deus ele é poderoso e Ele usa quem Ele quer, da maneira como Ele quiser, se é pouco, se é muito,
Na verdade, o poder, ele vem de Deus. E Deus continua realizando a sua obra aqui. E então, o que isso interfere na nossa vida, né? É que muitas vezes nós olhamos para números, muitas vezes nós queremos quantidades, mas Deus ele pode fazer muito através de poucas pessoas. O importante é nós nos apresentarmos ao Senhor e sermos usados por Ele mesmo, de deixarmos que Ele faça a boa obra dele nas nossas vidas e que nós sejamos obedientes àquilo que o Senhor quer fazer nesse mundo através da nossa vida. Na verdade, é um privilégio para nós sermos usados pelo Senhor aqui nessa terra. O terceiro destaque que nós temos nesse texto, nós podemos observar a diversidade no repovoamento. Esse capítulo vai nos mostrar a respeito da diversidade e da unidade do povo de Judá. Eles entenderam que, apesar de Jerusalém precisar ser repovoada, o interior também precisava ter pessoas ali. Não poderiam mandar com que todo o povo fosse morar em Jerusalém e abandonar as outras cidades, abandonar o interior, abandonar os campos. Era necessário ter pessoas ali morando nas aldeias também, era necessário ter pessoas trabalhando nos campos e era necessário ter pessoas na capital, em Jerusalém também. E isso nos mostra também a importância de nós termos igrejas fortes, igrejas trabalhadoras, igrejas com várias pessoas obedecendo ao Senhor, mas também enviarmos missionários mundo afora para que estejam implantando novas igrejas, estejam trabalhando nos trabalhos missionários lá fora. Isso é muito importante para a igreja também hoje em dia. A igreja, ela depende também do seu trabalho missionário para ela estar no centro da vontade de Deus, para ela estar viva espiritualmente. O trabalho missionário, a maneira como nós enxergamos missões, isso fala também a respeito da nossa vida de obediência ao Senhor. E o trabalho missionário lá fora também depende da igreja aqui também, sustentando, apoiando, enviando missionários, orando também. E então um depende do outro. Nós não podemos pensar em primeiro aqui, a nossa capital, primeiro vamos fortalecer a nossa igreja local aqui, depois nós pensamos em missões. Não, nós não podemos fazer assim. É aqui e lá também ao mesmo tempo. E nós podemos observar que esse repovoamento de Jerusalém é feito de uma forma bem estratégica, planejada e organizada. Deus se utiliza da diversidade do povo para poder repovoar a capital de Jerusalém. Porque nós vemos nesse capítulo, depois se você quiser ler ele com mais calma, temos vários nomes, mas nós podemos observar também várias funções que existiam ali no meio do povo de Judá, para que aquela cidade então pudesse funcionar da melhor maneira possível. Então nós temos pessoas ali que iriam trabalhar na lavoura, nos campos, nós temos pessoas que iriam trabalhar na guarda e na proteção da cidade, nós temos os porteiros que iriam vigiar quem entra, quem sai, aquelas pessoas que iriam tomar cuidado se algum mal iria se aproximar da cidade. Nós temos os levitas, que eram responsáveis pelo trabalho do templo, mas também eram responsáveis pelo ensino da palavra de Deus, e eles saíam também pelas cidades do interior ensinando a palavra de Deus. Nós temos os cantores, que eram as pessoas que se dedicavam exclusivamente à música, ao louvor ao Senhor. E nós tínhamos também sacerdotes que se dedicavam aos sacrifícios e às cerimônias que deveriam acontecer ali no templo do Senhor. É interessante nós vermos isso, que muitas vezes nós olhamos as pessoas que são mais talentosas, às vezes nós olhamos para elas assim, com muita admiração, que queríamos ser como elas, e às vezes nós olhamos para a nossa própria vida e achamos que nós não temos talentos, nós não temos dons, que para eu ser usado por Deus eu preciso ser igual a um irmão tal, eu preciso ser igual a um outro pastor. Mas nós vemos que Deus ele se utiliza da diversidade. Deus ele distribui dons e talentos de forma diferente para os seus servos, para
a igreja toda, e cada um é utilizado de uma forma. Quando nós vemos, por exemplo, um relógio, né? Se nós abrirmos um relógio ali de ponteiro, nós vamos ver várias engrenagens funcionando nesse relógio. Uma engrenagem maior, outra menor, uma gira mais rápida, outra gira um pouquinho mais devagar, uma gira para a direita, outra gira para a esquerda, mas quando nós olhamos para o todo, nós vemos apenas um relógio e todas aquelas engrenagens estão trabalhando com um único propósito, que é de marcar a hora de uma forma precisa. E se uma delas para, vai comprometer o trabalho do relógio inteiro. E essa analogia serve para nós também pensarmos como igreja, que a igreja ela precisa também de uma diversidade. E Deus nos fez assim diferentes mesmo, cada um com a sua personalidade, cada um com seus dons, com seus talentos, mas cada um deve ser usado pelo Senhor na construção dessa igreja. O apóstolo Pedro nos fala que nós somos pedras que são usadas na edificação da igreja. E Deus nos chama para assumirmos o nosso papel, nos colocarmos à disposição dele voluntariamente para que ele nos utilize, cada um de uma forma diferente que Deus vai utilizar, mas quando nós olhamos de uma forma mais afastada, de uma forma geral, nós vamos ver uma igreja com um único propósito, de glorificar o nome de Deus aqui na terra, de resplandecer a glória dele, de ser luz do Senhor, de pregar a palavra do Senhor. E esse é o nosso desafio. E nós olhamos para a história então do povo aqui de Judá e vemos como Deus restaurou esse povo, trouxe eles de volta do cativeiro da Babilônia, restaurou ali a cidade de Jerusalém e eles continuaram vivendo ali, adorando o Senhor. E Deus utilizou esse povo principalmente para a vinda de Jesus Cristo. E Jesus Cristo nasceu no meio desse povo, Jesus Cristo caminhou ali pelas ruas de Jerusalém, Jesus Cristo foi crucificado nos arredores ali de Jerusalém. E é triste quando nós observamos que esse povo aqui, os judeus, eles não reconheceram Jesus Cristo como Messias, né? Não o povo na sua totalidade. Alguns reconheceram sim, mas não o povo na sua totalidade. Isso é triste. Mas nesse período da história aqui que nós estamos vendo de Neemias, é lindo nós vermos como eles estão comprometidos com o Senhor, querendo sim trabalhar para a glória do Senhor e querendo que Deus realize os seus milagres ali no meio deles, que Deus continue com a sua boa mão abençoadora sobre a vida deles. Então é um momento muito especial na vida deles. Então, concluindo essa nossa meditação, o meu desejo é que nós possamos entender o nosso papel na obra que Deus está realizando aqui nesse mundo. Entender a nossa diversidade de funções, diversidade de dons e que nós precisamos viver como um só povo que reflete essa glória de Deus. E eu entendo, meus irmãos, que é tempo de nós vivermos verdadeiramente como igreja. Deus ele está se utilizando até dessa situação que nós estamos passando, dessa quarentena, para nos ensinar de que a verdadeira igreja ela não está limitada a um espaço de culto, que nós geralmente chamamos de igreja ou de templo, né? Igreja não é isso, a igreja não está limitada a isso. A adoração ao Senhor, um culto ao Senhor, ele não depende daquele espaço que hoje está trancado. Ele não depende de uma banda, ele não depende de um sistema de som, de PowerPoint, de projeções. Não depende disso. A igreja, ela continua atuando. E nós precisamos entender o nosso papel como igreja. Lógico que a comunhão como igreja, ela é muito importante, ela é necessária sim. E eu creio que o Senhor vai nos permitir em breve retornarmos a essa comunhão. Nós sentimos muita falta disso. Mas talvez esse é o momento que Deus está nos mostrando a importância de nós sermos igreja. Que Deus está
quebrando alguns paradigmas nossos, onde muitas vezes nós terceirizamos o culto ao Senhor, nós terceirizamos o estudo da palavra do Senhor, nós não queremos mais pegar a Bíblia na nossa casa para ler, para meditar, porque nós vamos à igreja e tem alguém lá falando da palavra de Deus para mim. Então eu só ouço, eu deixo que as pessoas leiam a palavra para mim, eu ouço, eu aprendo e pronto. E eu entendo que aquilo ali é um alimento para a semana inteira. Não é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor espera de nós também um momento de devocional, um momento de estudo, um momento de comunhão individual, um momento de intimidade com Ele também. Muitas vezes nós queremos ir à igreja e pedir que as pessoas estejam orando por nós. Isso é importante, isso é bíblico também. A Bíblia fala que nós devemos orar uns pelos outros. Mas, às vezes, nós negamos aquele tempo precioso de qualidade com o Senhor, de orar ao Senhor sem ter pressa, sem ficar pensando no tempo e nos deleitarmos mesmo diante dele, não é verdade? E quando nós pensamos na pregação da palavra do Senhor também, muitas vezes nós terceirizamos isso para pastores, para missionários, no máximo para aqueles que têm um dom de evangelismo, né? Mas isso é uma tarefa para todos nós, de pregarmos a palavra de Deus, de fazermos novos discípulos. E esse, meus irmãos, tem sido um tempo propício para nós pensarmos na nossa condição como igreja. Eu sou a igreja do Senhor. Se você é salvo por Jesus Cristo, se o Espírito Santo habita em você, você também é a igreja do Senhor. E você tem a sua função nesse momento de adorar o Senhor aí na sua casa mesmo, de orar ao Senhor, de pregar a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo em um momento onde as pessoas estão sedentas por uma boa notícia. Você percebeu isso? Que todas as vezes que nós entramos nos sites de notícias, são sempre más notícias que nos entristecem, que nos deixam ansiosos. E as pessoas estão sedentas por uma boa notícia. E nós temos a boa notícia. O Senhor nos presenteou com ela. Nós temos que compartilhar as boas novas do Evangelho de Deus. De que existe um Deus que se preocupou tanto conosco, que enviou o seu Filho Jesus a esse mundo para resgatar as nossas vidas, para nos dar uma esperança, para nos dar uma paz que excede todo o entendimento, que vai além da nossa saúde, para nos dar uma paz que vai além dos problemas financeiros que nós venhamos a ter, para nos dar uma paz além de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Quando nós vemos tudo desmoronando, nós podemos nos apegar a Deus e ter paz nele e descansar nele, sabendo que a nossa esperança não está aqui nesse mundo, está na eternidade, está lá com o Senhor, está no fato de nós sermos essa nova Jerusalém, de nós habitarmos nela, de nós povoarmos ela. E esse chamado do Senhor para nós já começa aqui. Nós não precisamos esperar pelo tempo da eternidade. Nós já começamos a viver como igreja aqui, obedecendo ao Senhor aqui, sendo cidadão desse reino celestial aqui e obedecendo ao Senhor. Então, eu quero te convidar a ter um tempo de oração também, a refletir a respeito do seu papel como igreja do Senhor e que você possa meditar nisso também ao longo dessa semana e que você tenha coragem também de louvar o Senhor aí na sua casa, de orar com aqueles que precisam de uma oração, de ligar para aqueles que precisam ouvir uma palavra de Deus, de orar com elas, de pregar uma mensagem para elas, ou também mandar uma mensagem pelo WhatsApp, de qualquer forma, mas que você seja usado pelo Senhor para continuar vivendo como igreja, apesar dos paradigmas que nós temos aí do que é ser igreja, mas que você viva como a verdadeira igreja de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.